Previsões para a temporada de 2026 da Fórmula 1. Estamos voltando aos trabalhos habituais deste canal, voltando com os vídeos que nós estamos acostumados aqui da nossa rotina no clube, que é exatamente de falar sobre as coisas, fazer os vídeos de previsão, os vídeos de reação, tudo isso. Claro que ainda falta um bom tempo, de fato, para a Fórmula 1 começar, mas a gente já vai ter aqui logo os testes de pré-temporada começando, muita coisa para comentar e, enfim, temos então o vídeo de previsão da temporada de 2026 chegando. Eu não vou nem enrolar muito mais aqui na introdução, porque esse vídeo vai ficar bem longo, porque a gente tem muitos blocos, né? O vídeo de previsão tem muito mais blocos do que o vídeo de previsão habitual do final de semana que a gente está acostumado. E claro, como sempre, contando com a participação de vocês que enviaram suas opiniões, suas previsões na aba de comunidades aqui do Clube da F1 no YouTube ou no Discord do Clube da F1. Então, sem mais enrolações, bora ver ali as previsões da temporada de 2026 da F1. Começando então com a nossa surpresa, sempre aí o nosso primeiro bloco. A gente vai falar aqui da nossa surpresa para a temporada de 2026, não é do final de semana, não é de uma corrida em específica, é da temporada de 2026. Quem vai surpreender? E, a minha opinião, eu sei que pode ter muita gente que talvez não colocaria ele, né, não falaria que esse piloto se encaixaria aqui dentro do bloco de surpresa, porque surpresa é alguém que talvez não esteja entregando toda essa expectativa e vai ir muito bem, mas eu vou considerar ele aqui e eu vou dar minhas razões, que é o Isack Hadjar. Sim, eu estou colocando o Hadjar como a minha surpresa da temporada de 2026. E por que eu estou fazendo isso? O fato, pra mim, o Hadjar claramente teve uma grande temporada em 2025. Ele foi muito bem na Racing Bulls, todo mundo falou que ele merecia uma equipe de ponta, ele pegou um pódio de Racing Bulls no GP da Holanda. Então, claramente, ele fez uma grande temporada e justificou esse movimento indo para Red Bull. O meu ponto, o que eu quero dizer em relação a colocar ele como surpresa da temporada de 2026 é: nos últimos anos, todo mundo que pilotou esse segundo carro da Red Bull deu ruim. Todo mundo que pilotou o carro da Red Bull deu ruim. O próprio Pérez, apesar de começar bem no primeiro ano dele, né, no primeiro e segundo ano, foi muito bem, começou muito bem, mas depois do segundo ano ali, na metade, já começou a derrocada até o que a gente viu no final da passagem dele durante a época de Red Bull. Todos os pilotos novatos, pelo menos, que entraram nesse carro, deram ruim, floparam, foram muito mal. Então, por conta disso, eu vou colocar ele como surpresa. Eu acredito que a gente está vendo uma nova era da Red Bull, com o Laurent Mekies no comando agora, com uma Red Bull completamente repaginada agora para 2026, uma situação completamente nova. O Verstappen mesmo já teceu vários elogios ao trabalho do Mekies. Então, eu acredito que vai ser uma nova era na Red Bull e que vai ser um carro muito mais estável pro Hadjar. Ele vai bater o Verstappen, ele vai ser melhor que o Max? De jeito nenhum. Mas, diferente do que aconteceu com os últimos novatos que pisaram nesse segundo carro, ele vai conseguir brigar por um pódio, corrida ou outra. Ele vai ter corridas estáveis, vitórias. Tudo vai depender muito da força da Red Bull. E hoje, a gente vai ver mais pra frente no vídeo de previsões, eu não coloco a Red Bull como uma das primeiras forças da Fórmula 1, pelo menos no começo da temporada. Então eu não acho que, tipo assim, talvez ali tirar um coelho da cartola, brigar por uma vitória, numa corrida maluca, quem sabe, que ele vai conseguir entregar um ótimo resultado brigando lá nas primeiras posições. No caso, com primeiras posições, eu tô querendo dizer ali sexto, quintos lugares ali, fazendo corridas estáveis para um segundo piloto da Red Bull. Nosso próximo bloco, seguindo a lógica, é o flop. Quem que vai flopar na temporada de 2026? E a minha aposta é o nome que talvez já tenha ficado evidente por algumas coisas que eu falei, ou não, na verdade, porque eu fiz um vídeo de ranking de forças das equipes. Inclusive, eu montei aquele roteiro e preparei tudo antes de termos algumas notícias em relação a complicações dessa equipe. Eu tô falando da Aston Martin para ser o meu grande flop de 2026. Por que eu digo isso? Apesar de terem o Adrian Newey, apesar de terem um grande piloto que é o Alonso, e todo esse projeto que está se desenvolvendo para a temporada de 2026... há uma grande preocupação em relação ao motor Honda. O motor Honda não está passando toda essa confiança que acreditam que ele vai ter. Isso porque muitos problemas foram levantados pelo portal do The Race, que é, pra mim, o portal mais confiável de notícias do mundo, assim, em questão de Fórmula 1 e automobilismo em geral. Se o The Race posta, eles têm uma fonte muito forte pra acreditar que aquilo tá próximo da verdade. Eles nunca vão postar algo que eles não acreditam que esteja próximo da verdade, diferente de vários jornais, diferente de vários portais que têm credibilidade, mas
às vezes ali querendo, né, conseguir o clique, conseguir chamar a atenção, posta uma notícia que talvez não tenham total confiança. O The Race não, eles só postam algo se eles têm total confiança. Direto, tá cheio de rumor rolando por aí, e o The Race não posta nada que eles poderiam postar pra ganhar clique em cima, e eles não fazem. Então, se eles postaram isso sobre o motor da Honda, que tá com vários problemas, tá com atraso no desenvolvimento, várias das pessoas que estavam trabalhando no projeto do motor Honda inicialmente lá para 2021 não estão mais, eles botaram um monte de gente nova que não tem nada a ver com aquele projeto inicial do motor que ajudou a Red Bull a ser campeã. Sem falar na questão da bateria do motor Honda, que talvez seja a mais fraca de 2026. Tudo isso pode pesar, ainda mais porque esses motores tão complexos, especialmente nesse primeiro ano de regulamento, você conseguir sair na frente com o motor, eu acho que vai ter uma diferença. Com as regras que a gente tem nesse regulamento atual, de que existem alguns gatilhos, algumas alavancas que permitem motores que saiam atrás gastar mais, né? As montadoras, né? As montadoras, fornecedoras que sejam, que saírem atrás na questão do motor, vão poder gastar mais no desenvolvimento do motor para poder alcançar, vão poder ultrapassar o teto de gastos para poder alcançar as equipes que estão na frente. A longo prazo vai dar uma igualada, mas no começo vai fazer diferença. E eu acredito que por conta do motor Honda, que vai estar muito atrás, ao que tudo indica, a Aston Martin vai ser a grande decepção. Por conta de toda essa promessa, né, Adrian Newey e todo o projeto que eles estão fazendo agora para 2026. E eles não vão conseguir nem brigar talvez por um P5 nos construtores, aparentemente. Essa é a minha aposta. Agora a gente vai para um bloco que só tem aqui no vídeo de previsões da temporada, né? Normalmente agora seria o pódio, a pole position da corrida, mas aqui a gente vai falar de quem vai vencer uma corrida em 2026, um vencedor novato. Se eu acredito que a gente vai ter alguém vencendo uma corrida que não venceu em 2026, ou nunca venceu na carreira, né? No caso, 2025, não 2026. E ano passado minha aposta foi Kimi Antonelli, e ele não venceu, mas pegou 2 pódios. E esse ano eu vou repetir a aposta. Para mim, um piloto que vai vencer a sua primeira corrida em 2026 será Andrea Kimi Antonelli. Eu realmente acredito que ele vai conseguir esse ano. A Mercedes está prometendo muito, está prometendo entregar um carro com muita qualidade, um carro para brigar pelo título. Não sei se é a melhor força, não sei se é disparado, isso a gente vai ver na hora de prever o campeão de construtores, mas eles estão prometendo pelo menos um carro capaz de estar lá na frente, brigando por vitórias nessa temporada. E eu acredito que o Antonelli já tem capacidade de fazer isso. A gente viu que em corridas específicas ele vai muito bem. Ele foi muito bem no GP do Brasil, por exemplo. Apesar do problema do que aconteceu no GP do Qatar, ele estava muito bem naquela corrida também, daí ele comete o erro no final. Então, se a Mercedes tiver um carro para vencer corridas, ocasionalmente ele vai estar em uma condição. Não acho que ele será melhor que o Russell, acredito que ele ainda é muito cru, muito novo para conseguir bater de frente com o Russell, que é um piloto com muita qualidade, que é um piloto muito experiente e que se tiver um carro para disputar o título vai estar lá na frente brigando, mas em corridas específicas ocasionais como o GP do Brasil, que o Antonelli parece ter se dado muito bem na pista, eu acho que ele vence sim uma corrida em 2026. Agora a gente vai falar sobre um piloto que será demitido em 2026, eu acredito que algum piloto vai perder o emprego no final dessa temporada. E sim, eu tenho uma aposta. A minha aposta pro piloto que será demitido em 2026 é Esteban Ocon. Acho que esse, pra quem assiste os vídeos do clube no geral, não é uma grande surpresa. Eu já apostei várias vezes de que esse pode ser o último ano dele na Fórmula 1. 2025 dele foi muito abaixo, muito abaixo. Todos os novatos não conseguiram alcançar, perderam para os seus veteranos nos carros, menos o Ocon, que perdeu para o Oliver Bearman na questão de pontos, o que de certa forma é bem vergonhoso. No começo da temporada, ele até vai bem, ele consegue se encaixar bem, consegue encontrar alguns resultados ali, enquanto o Bearman ainda está se encontrando com o carro. Depois que o Bearman se acostuma, depois que o Bearman consegue entender melhor ali como funcionar com a Haas, ele vai lá e passa o carro, ele faz grandes corridas em provas que o Ocon não consegue nem chegar perto dos resultados que o Bearman tá entregando. No começo da temporada a gente tinha um meme, né, de o Bearman classificar na frente, mas termina atrás do Ocon toda a corrida. Depois o Bearman continuou se classificando na frente e só continuou terminando na frente quando ele conseguiu se acostumar, melhorar a questão de ritmo de corrida que ele perdia bastante ao longo das provas. Enquanto o Ocon continuou se classificando mal e terminando mal as provas. Mal eu acho que é muito forte, ele conseguia até se recuperar, mas o Ocon claramente não estava bem em 2025. E assim, considerando que você tem uma leva de pilotos na Fórmula 2 querendo conseguir esse emprego, querendo conseguir uma oportunidade em 2027, alguém vai ter que pagar esse pato. Claro que existe a questão da Cadillac, provavelmente algum dos dois vai pagar esse pato. Eu acredito que um dos dois pilotos da Cadillac não fica para 2027 para dar lugar ao Colton Herta. Eu acho meio impossível que o Colton... Se o Colton Herta conseguir os pontos da superlicença, ele vai estar em 2027. Eu acho impossível que ele não esteja.
Então, um dos dois vai perder, mas não vou afirmar nenhum dos dois. Se eu tivesse que dar uma certeza pra mim, o Ocon sai, ainda mais com a possibilidade do Rafa Câmara, né? Que vai depender também se o Berman for pra Ferrari, tem essa condição pro Rafa Câmara ir pra Haas. Mas acredito que o Ocon fazendo uma temporada tão ruim quanto foi a temporada dele de 2025, ele não fica na Fórmula 1 para 2027. Agora a gente vai falar na nossa previsão maluca, uma previsão fora da caixa, algo diferente, algo que você me chamaria de louco por fazer. E eu sei que a maioria de vocês talvez não fale que eu sou louco por falar isso, mas a verdade é que se você falar isso internacionalmente fora do Brasil, isso é uma previsão maluca. Então eu vou fazer ela aqui, é de que a Audi terá sim um carro para brigar por pódios e que o Bortoleto vai pegar 5 pódios nessa temporada. Essa aqui é aquela famosa previsão que não tem lógica, não tem razão. Eu não estou analisando nada, eu estou indo com o meu âmago, com o coração. É apenas isso. Não há outra justificativa para eu fazer essa aposta que não seja seguir aqui o meu coração de que a Audi não vai brigar pelo título. Não acredito que a Audi vai ter carro para brigar pelo título. Não deve nem chegar perto de brigar pelo título, mas será um carro que ocasionalmente pode brigar ali, pode passar ali perto da zona de pontuação e tentar... da zona de pontuação é complicado. Da zona de pódio, e numa corrida ou outra pode sobrar um pódiozinho assim para um dos pilotos. E aí entra a previsão maluca, que é de fato que o Bortoleto pega 5 pódios. Assim, é muito difícil porque, por exemplo, a Best of the Rest, né, a melhor equipe fora do resto, quer dizer, a melhor equipe do resto do pelotão foi a Williams e ela só pegou 3 pódios, e isso considerando uma sprint pra ser, assim, pra jogar pra cima ali. Então, essa é uma previsão muito maluca pra esse cenário acontecer. A Audi realmente tem que estar muito boa e eu tô confiando em vocês, Audi. Entreguem esse carro, adultera o motor, Binotto. Agora a gente vai fazer o clássico, uma das coisas que vocês mais gostaram do último vídeo, que é prever o grid completo, da 20ª até a primeira colocação. No caso, que agora em 2026 a gente vai dar a 22ª. E começando ali em 22º, e já incluo o 21º também, obviamente, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. No caso, ao contrário, Bottas em 22º e o Pérez em 21º lugar. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu acho muito difícil mesmo que essa Cadillac seja um carro capaz de brigar por alguma coisa lá em cima. Pode ocasionalmente fazer um pontinho ou outro? Pode ocasionalmente fazer um pontinho ou outro, e a gente até vai falar disso na questão das previsões que vocês enviaram pra comentar aqui, mas eu acho realmente muito difícil que a Cadillac brigue por alguma outra coisa que não seja o fundo do pelotão. É uma equipe nova, do zero, que está surgindo do absoluto nada na Fórmula 1, extremamente complexa que a gente tem hoje. Eu acho muito difícil mesmo que a Cadillac não seja a última colocada, tanto em construtores quanto na questão dos pilotos. Só se alguma outra equipe errar muito na mão do carro assim, mas fora isso a Cadillac vai estar atrás do resto do pelotão e pra mim fecham ali o fundo do grid, mas em uma corrida ou outra de rua o Pérez pode surpreender, conseguir ele ficar próximo dos pontos, quem sabe, e daí por isso eu boto ele na frente do Bottas. O 20º colocado será o estreante da temporada de 2026, Arvid Lindblad. Eu já dei algumas opiniões sobre ele também. Eu não acho que seja um péssimo piloto, muito pelo contrário. Esse 20º lugar não é algo pra denegrir a imagem dele, mas é que, pra mim, ele está entrando muito cru na Fórmula 1. Ele entra na Fórmula 1 muito novo, muito jovem. Eu acredito que ele precisa de mais um tempo ainda na categoria pra evoluir. Assim como o Antonelli, ele entra muito novo. Ele foi forçado ali pela Red Bull pra conseguir a superlicença mais cedo, pra já conseguir entrar na Fórmula 1. E na base, ele nunca mostrou tudo isso que a Red Bull defende dele, né? A Red Bull vende ele como essa super estrela, próximo grande nome da equipe, e já forçaram ele pra estar na Racing Bulls esse ano. Então, assim, eu acho que vai ser um primeiro ano complicado, um primeiro ano difícil, num carro que não é tão estável, e de alguém que ainda não mostrou tudo isso que a Red Bull está vendendo. Então, eu coloco ele em 20º lugar não porque eu acho ele um péssimo piloto, mas porque vai ser um primeiro ano em que ele não vai conseguir mostrar tudo, o porquê que ele está na Fórmula 1. O 19º colocado eu vou de Esteban Ocon. Eu acredito que ele vai fazer uma péssima temporada em 2026. A Haas não vai vir muito bem nessa temporada. O carro não vai estar ideal, não vai ser um grande carro feito pela equipe americana. E o Ocon, já com toda essa situação, com todo esse cenário, não vai começar bem, não vai entregar um bom cenário. Vai começar ali os rumores de que ele vai sair da Fórmula 1. Isso vai pesar no psicológico dele, ele vai continuar entregando maus resultados e eventualmente ele vai sair da categoria e por conta disso ele vai continuar só correndo por correr assim, com o carro da Haas que não é muito bom. Eu volto nessa 19ª colocação. Em 18º lugar eu vou de Lance Stroll. Eu coloquei Aston Martin com essa grande decepção, né, que é um carro que promete muito, mas que não vai entregar tanto. Eu não acho que esse é o pior carro do grid.
apesar do motor supostamente ser o pior do grid, mas eu não acho que vai ser o pior carro do grid. No geral, ainda mais com todo o trabalho que o Adrian Newey vem fazendo, é um carro que vai conseguir ficar na frente de outros carros e conseguir entregar uma pontuação vez ou outra, mas o Stroll não vai conseguir fazer muito mais do que uma 18ª colocação. Se o carro tiver ruim, o Stroll vai ter suas dificuldades e não vai conseguir entregar muito bem. Em 17º lugar, eu vou de Liam Lawson. É um outro piloto que eu coloco até de certa forma com uma corda no pescoço para 2026, porque ele não tem muito futuro na própria academia da Red Bull. A Red Bull não enxerga ele com os olhos de um piloto que eles querem subir eventualmente para a equipe principal. O nome dele se queimou muito por conta do começo de 2025, não há essa crença muito no futuro dele na equipe principal quando você olha para a academia da Red Bull. Então, ainda acho que ele vai fazer uma boa temporada, sim, principalmente em relação ao Lindblad, que é o que ele precisa fazer, ele precisa se mostrar como um sarrafo à altura pro Lindblad, ficando na frente dele consistentemente, para pelo menos garantir mais um ano de Racing Bulls em 2027, já que a Red Bull hoje também não tem nenhum grande prospecto nas academias de base para forçar a entrada no lugar dele. Então, o grande trunfo dele para se manter em 2027 na F1 é fazer uma boa temporada agora com a Racing Bulls. Em 16º lugar, eu vou de Franco Colapinto. Sim, estou colocando ele numa posição bem mais alta do que a que ele terminou nessa última temporada, porque eu acredito sim que a Alpine vai ter um carro muito melhor, vai ser um carro consistentemente de meio de pelotão, pode surpreender uma corrida ou outra e ficar ali talvez um quarto, quinto lugar assim, o carro. E o Colapinto vai fazer uma boa temporada. Ele não fez uma má temporada no ano passado, apesar do que as pessoas falaram. Ele não bateu tanto assim quanto as pessoas venderam. Inclusive vai ter um vídeo no clube, no Shorts, logo, falando sobre os pontos na carteira, e o Franco é um dos pilotos que tem menos pontos de toda a Fórmula 1 atual. Ele ficou muito com a crença da batida por conta do que aconteceu no ano passado, que ele teve algumas pancas, principalmente no ano retrasado, eu já me confundindo, por conta de algumas pancas no final da temporada, mas com um carro bom, ele vai conseguir pontuar algumas vezes, não vai terminar na frente do Gasly. Nas corridas e nas classificações, vez ou outra vai, como fez em 2025. Várias vezes se classificou na frente do Gasly, várias vezes terminou corridas na frente do Pierre. Mas, no geral, no campeonato, ele não vai conseguir terminar no Gasly, mas não vai terminar tão distante. A gente já vai ver aqui por quê, mas vai ser uma boa temporada do Franco, sim. Em 15º lugar, eu vou de Oliver Bearman. Eu acredito que mesmo com as dificuldades do carro, mesmo a Haas não tendo um bom carro, o Bearman vai conseguir arrancar um pontinho ou outro em uma corrida, vai conseguir fazer alguma corrida decente, uma corrida acima da média, como ele fez em 2025, e vai ajudar então a Haas a ter uma posição melhor talvez no campeonato de construtores, mas principalmente a conseguir uma posição melhor ali que seu companheiro de equipe, ficando na 15ª colocação, enquanto em 14º eu vou de Fernando Alonso. É quase a mesma descrição do Bearman, o que é bizarro, porque o Alonso é piloto com muito mais qualidade, mas com o carro horrível. Ele vai fazer uma corridinha ou outra muito boa, uma corridinha ou outra acima da média, porque o Alonso é capaz de fazer isso, só que não vai ter muito mais condição de conseguir levar esse carro para uma posição melhor, porque no ano passado a gente vai ver praticamente assim uma repetição talvez do ano passado. O Alonso fazendo alguns milagres, fazendo algumas grandes corridas e o carro da Aston Martin deixando ele na mão, porque não vai entregar tudo isso que ele promete. Em 13º lugar, eu vou com o Pierre Gasly. Aí sim, eu coloco o Gasly numa posição bem melhor do que a que ele teve na temporada passada, na qual ele termina na 18ª colocação o campeonato, agora seria um 13º, já mostraria uma evolução ali do carro da Alpine. Só que o próprio Briatore, o próprio pessoal da Alpine já deu uma desconversada, falando que o carro da Alpine vai estar bom, pode até quem sabe pegar alguma coisa lá na frente, mas o foco ainda é a longo prazo. Eles já querem tentar disputar pódios agora em 2026, mas o objetivo é que demore alguns anos ainda para isso. Ainda assim, já vai ser uma evolução, né? O carro já vai poder brigar mais frequentemente na zona de pontuação, com o motor bom da Mercedes, que promete ser o melhor motor nesse começo de temporada. Então acredito que uma 13ª colocação tá justa. Em 11º e 12º, eu vou de Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. Então, eu estou colocando aqui os dois pilotos da Audi mais uma vez juntos. Eu tinha feito isso no ranking do ano passado e dessa vez eu coloco novamente. Só que dessa vez com posições melhores no campeonato. 11º pro Hülkenberg e 12º pro Gabriel. Sim, eu ainda coloco o Hülkenberg na frente do Gabriel. Acredito que a experiência dele, a qualidade que ele tem como piloto vai pesar ainda nessa temporada. Só que não vai ser uma distância tão grande quanto a gente viu em 2025. O Gabriel vai conseguir com mais frequência terminar na frente do Hülkenberg. Em classificação ele já bateu de frente. Acredito que em classificação o Gabriel vai bater de frente com o Hülkenberg. Em classificação o Gabriel vai conseguir terminar na frente do Nico. Nesse ano eles já terminaram empatados. Então em 2026 eu acredito que o Gabriel consegue já bater o Hulk em classificação. Mas em resultados de corrida, a qualidade, a experiência do Hülkenberg ainda vai pesar um pouco mais, especialmente em algumas pistas que o Gabriel teve dificuldades, como as pistas das Américas, e isso vai ajudar
o Hülkenberg a conseguir ter um resultado melhor. E falando em Gabriel Bortoleto, eu queria lembrar vocês da FG Store, a loja oficial do clube, onde você pode conseguir alguns posters como este daqui do Gabriel Bortoleto ali para sua coleção em 2026. Esse aqui ele ainda tá com a roupa da Sauber, mas a gente vai ter atualização lá na loja para você conseguir um pôster, por exemplo, com ele usando a roupa da Audi, mas você já tem o pôster de vários outros pilotos lá na FG Store. Você tem pôster dos pilotos da Mercedes, dos pilotos da Red Bull, você tem pôster dos pilotos da McLaren, todos eles você pode conseguir clicando no link que vai estar no comentário fixado para você entrar lá na loja do clube oficial do clube, que é a FG Store, e conseguir o seu pôster dos pilotos para poder manter o seu quarto decorado e tematizado com a temporada de 2026 da Fórmula 1. Abrindo o top 10, eu vou na 10ª colocação com Carlos Sainz, em 9º Alex Albon, os dois companheiros de equipe sim juntos em 10º e 9º lugar. E muita gente pode comentar, olha a questão da pré-temporada, como que você pode falar isso? E eu já reforcei isso, acho que no shorts do próprio, falando exatamente sobre a Williams perder a pré-temporada, que não é um peso tão grande, talvez, quanto muitas pessoas estão colocando essa questão. Claro que é um peso muito grande você perder a primeira semana de pré-temporada, que vai rolar em Barcelona agora, a partir do dia 26 de janeiro, mas ainda assim não significa o fim do mundo para Williams, ainda mais porque o motivo supostamente pelo qual eles não vão participar é porque eles não estão conseguindo passar no crash test da FIA, o teste de batida, o teste de pancada da FIA, que é uma questão de segurança. Isso não implica diretamente que o carro está ruim, que o carro está lento, que o carro está fraco. Isso é mais uma questão que o Williams vai ter que focar e resolver, claramente, para poder botar o carro na pista, e vai atrasar um pouco na temporada. Mas não significa que o carro está ruim, que o carro vai estar terrivelmente atrás dos seus concorrentes para a temporada de 2026. O carro ainda vai estar bom e vai ser, para mim, ali o carro que vai brigar pelo título de melhor do resto, né? O best of the rest. Pra mim não muda essa situação de que os dois ainda vão estar brigando por isso, e o Albon, se conseguir corrigir a questão de ter tido um péssimo final de temporada, como ele teve, não sei o que aconteceu, mas ele teve realmente um péssimo final de temporada, enquanto o Sainz teve um ótimo final de temporada, mas ainda terminou atrás do Albon. Se o Albon conseguir corrigir essa questão de ter tido um péssimo final de temporada, ele tem total capacidade de terminar ali na frente, mas aí pouca coisa, eu não acho que seria uma grande diferença entre os dois companheiros de equipe, a gente tá falando de poucos pontos, ambos podem terminar um na frente do outro, eu estou indo apenas de Albon. Em 8º lugar, a gente vai de Isack Hadjar, que vai fazer uma grande temporada, como eu falei, mas ainda assim, a questão da inexperiência, o primeiro ano num carro de ponta vai pesar. Esse 8º lugar pra mim não significa que vai ser um mau ano dele, muito pelo contrário. Acho que a Red Bull não vai ser o melhor carro, então um 8º lugar pensando nisso e pensando em ser o primeiro ano dele correndo no segundo carro da Red Bull é uma grande temporada, já conversei bastante no primeiro bloco, mas eu acredito que uma 8ª colocação tá de bom tamanho para ele. Em 6º e 7º lugares eu vou de Leclerc e Hamilton. A Ferrari pode vir como essa quarta força do pelotão e acredito que vai ser isso, essa quarta podendo quem sabe sonhar com uma terceira força, talvez contra a Red Bull. A gente tem que esperar para ver, mas a Ferrari deve vir assim como essa quarta potência do grid, e o Leclerc e o Hamilton podem fazer suas gracinhas, podem tentar pegar um pódio uma corrida ou outra. Eu acredito que os dois, com o carro mais estável do que foi o do ano passado, dessa vez evoluindo ele ao longo de toda a temporada, porque em 2025, né, eles pararam de evoluir o carro a partir do mês de abril, e agora eles já voltariam a evoluir o carro de 2026, já trabalhar nele ao longo de toda a temporada. Com esse carro mais estável, eu acho que tanto Leclerc e Hamilton conseguem entregar melhores resultados. Mas o Leclerc ainda assim termina na frente do Lewis. Em 5º lugar, eu vou de Kimi Antonelli. Para mim, o André Kimi Antonelli termina na 5ª colocação. Vai ser uma grande temporada dele. Terminar em 5º lugar para mim não significa que ele vai fazer um mau ano, mas ainda é um piloto muito cru. Ele ainda é um piloto que comete muitos erros bobos, ainda é um piloto que tem algumas dificuldades, como a gente viu ao longo da temporada de 2026. Muitas vezes ele simplesmente não consegue, e muito bem, exatamente porque falta ainda uma questão de experiência, falta uma questão de qualidade que ele precisa amadurecer, desenvolver com o tempo. E que é muito difícil cobrar isso de um piloto que entrou na Fórmula 1 com 18 anos de idade. Demora muito para você conseguir evoluir todos esses quesitos, ainda mais em um esporte tão exigente quanto é o automobilismo, especialmente a Fórmula 1. Eu acredito que mesmo se o carro da Mercedes vier com essa possibilidade de disputar um título mundial, o Antonelli vai terminar numa 5ª colocação, mas não fazer uma má temporada. Ele vai terminar numa 5ª colocação, mas porque você vai ter outros carros brigando pelo título, né? McLaren, ali possivelmente talvez a Red Bull, quem sabe, com a ajuda do Verstappen, e isso vai pesar um pouco ali com outros pilotos mais experientes
em disputar título, mais experiência na categoria, mais acostumados com esse cenário, com essa pressão. Então Antonelli termina numa 5ª colocação, mas não fazendo uma má temporada. O 4º colocado será Oscar Piastri. Oscar Piastri vai ser o 4º colocado do nosso campeonato. Isso porque no ano passado ele mostrou algumas instabilidades que dizem pra mim que talvez ele talvez não esteja pronto necessariamente para sonhar com uma disputa de título mundial ainda. Claro que eu acredito que ele vai evoluir em 2026, ele vai estar muito melhor, ele vai estar mais estável, ele vai ser um piloto mais completo agora em 2026. Só que eu estou acreditando que a temporada de 2026 vai ser muito mais acirrada, vai ser muito mais competitiva do que a gente viu em 2025. E com mais nomes disputando esse título, com mais pilotos no meio do bolo, eu acredito que talvez essas instabilidades do Piastri podem pesar um pouco mais, pensando numa disputa de título mundial. Eu ainda acredito que ele vença corridas, que ele vai estar lá na frente e pode surpreender e terminar melhor no campeonato, mas considerando os nomes que restam, Russell, Norris e Verstappen, eu coloco o Piastri em 4º lugar. O 3º colocado do campeonato mundial para mim será Max Verstappen. Exatamente, eu não coloco o Max como campeão mundial. E por que eu digo isso? Porque eu acredito que a Red Bull estará sim atrás de McLaren e Mercedes. Eu acredito que Mercedes e McLaren vão ser os melhores carros e a Red Bull vem um pouco atrás ali. E o Max, por conta do braço, por conta da qualidade, vai colocar esse carro, vai disputar o título até o final da temporada, mas a questão do carro vai acabar pesando um pouco e ele não vai conseguir acompanhar o Norris e o Russell até o final por conta disso. Mas em 2º e 1º lugar eu vou colocar Lando Norris e George Russell como campeão mundial de pilotos. Então esse é o meu top 20, eu coloco o Lando Norris em 2º lugar, acredito que a McLaren vai se manter muito forte, vai estar já com o que é o suposto melhor motor, a Mercedes. Eles também desligaram o desenvolvimento do carro de 2025, ali quando o título já estava praticamente carimbado, por volta ali do GP do Azerbaijão eles já começaram a focar em 2026, então a McLaren deve vir com muita força para continuar disputando o título mundial nessa temporada aqui. Então a Mercedes deve chegar e desafiar, e acredito que numa briga direta entre Russell e Norris, o Russell leve a vantagem. O Norris consegue se manter em 2º lugar ali por conta muito do carro, é um bom piloto, é um grande piloto, não à toa é campeão mundial, e isso vai fazer diferença para ele terminar na frente do Verstappen, principalmente por conta do carro da McLaren, que deve estar superior ao da Red Bull. Mas se os dois carros estiverem próximos ali, Mercedes e McLaren, eu acredito que o George Russell leva. O George Russell, para mim, foi um dos melhores pilotos da temporada de 2025, acho que depois de Norris e Verstappen é o melhor piloto. E se ele tiver essa máquina, se ele tiver essa capacidade, ele vai brigar pelo título. O que ele fez com essa Mercedes em 2025, uma Mercedes extremamente instável, foi impressionante. Eu cheguei a fazer um vídeo no meio do ano, inclusive, falando o que aconteceria se a gente tirasse as duas McLarens do campeonato. E mesmo o Verstappen na época sendo o 3º colocado, se você exclui as duas McLarens da equação e equivale os pontos, né, passando os 25 pontos, ao invés de ir para uma das duas McLarens, iria para o 3º colocado, etc. O Russell seria o líder mesmo na época o Verstappen sendo o 3º colocado do campeonato, porque o Russell fez uma grande temporada. O problema é que o carro da Mercedes era instável, e se a Mercedes tiver um carro capaz de disputar esse título, ele vai disputar esse título e vai ser o campeão mundial de 2026. Agora, falei do campeão, acredito que o George Russell leva esse título de pilotos. Eu vou falar para vocês a minha previsão de campeão de construtores. E acho que esse vídeo, né, da forma que eu estou desenhando, ficou muito claro que está entre McLaren e Mercedes o título, mas eu não vou dar o título de construtores para a Mercedes. Eu acredito que, baseado em como ficou o campeonato, em como ele vai se desenrolar, o campeão de construtores será, mais uma vez, a senhora McLaren. Eu acredito que mesmo com o Russell sendo campeão mundial de pilotos, a McLaren é quem vai levar o campeonato de construtores em 2026. Você tem uma dupla muito consistente, uma dupla muito capaz, e eu sei que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a força das duplas, e eu coloquei a força das duplas do Russell, eu coloquei o Russell acima da dupla da McLaren, e eu mantenho esse ponto. Isso que eu estou dizendo não altera, e eu acho que falando de habilidade pura, eu coloco ainda a dupla da Mercedes na frente da dupla da McLaren, né, na somatória ali das duas duplas de habilidade. Porém, eu ainda acredito, eu ainda aposto que a gente vai ter um título mundial da McLaren. Tudo vai depender muito ali do quão bem o Antonelli conseguir ir nesse ano. Eu até acredito que ele pode muito bem, quem sabe até roubar esse quarto lugar do Piastri, se a Mercedes estiver tão bem quanto se promete estar. E daí, nesse caso, eu iria com o título mundial para Mercedes. Mas
Se a McLaren estiver um pouquinho acima e o Russell conseguir ali no braço alcançar essa vitória pela qualidade que ele tem, nesse caso, com a McLaren estando um pouquinho acima, o que pode acontecer ainda, eu boto a McLaren como campeã de construtoras para 2026. Bom, normalmente agora seriam as suas previsões da temporada de 2026, mas esse vídeo ficou imenso. Eu imaginei já que ele iria ficar também, né? Eu falo muito, eu sei disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar em 2 blocos o vídeo de previsões e eu vou postar um novo vídeo pegando as previsões que vocês enviaram na aba de comunidades, que vocês enviaram no Discord do Clube da F1, para fazer um vídeo sozinho reagindo às suas previsões. Daí eu até consigo pegar mais previsões. Como a gente tá falando da temporada completa de 2026, acho que até fica legal, porque geralmente o bloco de previsões fica limitado a só umas 5, 6 previsões para, né, poder caber dentro do vídeo, mas se eu fizer um vídeo só reagindo às suas previsões para 2026, a gente consegue fazer um vídeo muito mais longo reagindo a tudo que vocês têm a dizer. Então, eu já tenho algumas separadas do que eu tinha visto, mas ainda dá tempo de você enviar suas previsões no Discord do Clube F1, ou aqui na aba de comunidade está ali o post pedindo as suas previsões para 2026. Não deixe de ir lá conferir e mandar a sua previsão pro próximo vídeo que eu vou reagir às suas previsões. Mas aí tá as minhas previsões da temporada de 2026 da Fórmula 1. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, se você concorda, discorda, o que você tem a dizer em relação a todas essas previsões que eu trouxe aqui pra vocês. Lembrando que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque já ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. E os membros têm prioridade para aparecer os comentários deles aqui nos vídeos em que eu vou usar comentários, que são todos os vídeos reagindo aos finais de semana, etc. E, obviamente, o vídeo seguinte de previsões. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.